peça também uma análise individual às três do Meite, uma posição que diz ser tão exigente a nível tático. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Foi fundamental e era importante, necessário, na abertura do campeonato, podermos vencer. Sabíamos que era que é um campo difícil, aqui jogar com o Moreirense. Aliás, ano passado nós empatámos cá 1-1. Sabíamos que vínhamos de um jogo onde nos desgastou do ponto de vista físico e emocional. Fizemos um grande jogo em Moscovo e sabíamos que não tínhamos muito tempo a preparar a equipa para este jogo. Chegámos a Lisboa, diretamente, a Lisboa não, chegámos a Braga diretamente de Moscovo. Treinámos ontem, não treinámos, fizemos um trabalho só de recuperação. Fisiologicamente, o departamento médico deu-me vários sinais de alguns jogadores que estavam no limite da fadiga, não só física, mas mental, e por isso é que eu mudei 6 jogadores. A prova depois disso, não é? Que os jogadores que entraram, que jogaram em Moscou, mesmo entrando só meia hora, não conseguiram entrar no jogo. Caso o Gri, caso o Rafa, caso mais visível o Julián. Portanto, todos esses dados que nós tínhamos para fazer estas alterações, acertámos, porque se tivéssemos posto, não direi a mesma equipa, mas a grande maioria da mesma equipa, de certeza que não saímos daqui com uma vitória. E o jogo em si, a primeira parte foi uma primeira parte boa. Se chegámos ao intervalo a ganhar 2-1, podíamos ter já no intervalo estar a ganhar por mais que um golo, ou seja, de 3-1, 2-0, mesmo o golo que sofremos, notou-se ali também falta de alguma concentração. Na segunda parte, mais difícil, menos um jogador, com estes problemas todos que eu acabei de dizer, os nossos 3 jogadores atrás, o Lucas, o Nico e o Ian, não sentiu-se nos últimos minutos jogadores com alguma falta de frescura para acompanhar os movimentos da velocidade da equipa do Moreirense, mas mesmo assim o Moreirense não teve chance de golo, algumas bolas cruzadas, só mais nada, porque aqueles 3 jogadores são muito fortes também por cima, e o objetivo foi conseguido, que era vencer, e agora é descansar o máximo possível para chegarmos a terça-feira e ter uma equipa, quase outra equipa, soltinha para podermos passar esta eliminatória da Champions. Eu pedi uma análise à instituição do Sul. O Sul, a gente neste momento está com um problema do Sul e do Romy, não é? O Aramchuk. Como? Então, os jogadores chegaram, principalmente o ponta de lança, não vamos ter que meter a jogar. A pré-época dele vai ser o campeonato, vai ser a sério, não há jogos de pré-época para estes 2 jogadores, ou seja, é mudar o pneu do carro em andamento, como se costuma dizer, não é? E tu tens que arriscar. O jogo dele foi um jogo, taticamente, é um jogador com alguma experiência, bem posicionado, é forte fisicamente, com alguma falta de dinâmica com bola para que a equipa tivesse uma saída de bola melhor, jogando sempre muito para trás e para o lado. Mas pronto, são fazer uma pré-época a sério quero dizer aqui, com jogos do campeonato ou com jogos da Champions, não há outra hipótese. CNTV. Paulo Jorge Duarte, CNTV. Faço aqui uma ligação entre aquilo que é a sua análise da exposição de Gonçalves e estando a ver o jogo, percebeu-se a sua insatisfação em alguns lances marcados de faltas de Benfica sobre os jogadores do lado. E também, já agora para uma análise na exposição de Gonçalo Lopes, sendo que sendo um jogador tão jovem, jogou o jogo todo, principalmente numa fase muito difícil da partida. Exatamente. Vou começar pelo último, Gonçalo Ramos. Eu sei que vocês não... Também só podia ser um ou outro. Acho que o melhor jogador do jogo que vocês destacaram foi o Lucas Veríssimo. É verdade que foram os 2, o Gonçalo Ramos e o Lucas Veríssimo. O Gonçalo Ramos foi
Fez um jogo, do ponto de vista técnico, poderia dizermos que não foi tão vistoso, mas na segunda parte ele fez de ponta de lança, ele fez de ala, ele fez de médio, ele fez tudo em defesa da equipa, saiu completamente arrasado. E portanto é um problema que eu vou ter, não é? É um problema que eu vou ter para o jogo na terça-feira, porque neste momento só tenho este jogador novo que chegou, o Romain, só tenho, e é um jogador que também ainda está fora da caixa, e vou ter que saber quem é o ponta de lança que eu vou ter que lançar no jogo. Quanto à forma como o árbitro o Vítor Ferreira arbitrou o jogo, não gostei, não é que ele tivesse influência no jogo, não teve, no resultado, não é no jogo teve influência, não teve influência, foi no resultado. Não gostei, não posso analisar porque ainda não vi nada da expulsão do Diogo. É do outro lado, não sei o que é que aconteceu, acho que foi o VAR que lhe deu a indicação, mas com a expulsão do Diogo complicou-se completamente os nossos 40 minutos que a equipa teve que fazer com mais 8 de desconto, e com alguma dificuldade. Se a gente já tinha alguma dificuldade física com menos um jogador, não conseguimos ofensivamente na segunda parte poder criar alguma situação de perigo, apesar da única oportunidade de golo na segunda parte é do Gonçalo Ramos, não é? Mas esperava que com a entrada do Rafa que ele pudesse, sabendo que ele estava esgotado, pesado, foi o jogador que fisiologicamente nas análises que fizemos mais cansaço apresentou, mas pensava que só 30 minutos que ele pudesse acelerar como ele acelera o jogo com alguma facilidade, mas também não conseguiu. E do modo geral a equipa nos últimos minutos tentou defender o resultado e bem, mas o importante no meio deste jogo foi a vitória que era importante, ter uma vantagem de 2 golos e pelo menos saber defender a vantagem de 2 golos. José Marcação RTP, primeiro perguntava se esta equipa que hoje jogou, por um lado, se deixou, além de tudo aquilo que já disse, boas indicações para ser uma espécie de plano B durante a temporada, e por outro lado também, mais de ano e meio depois, os adeptos regressam às bancadas, não neste caso no Estádio da Luz, jogando fora, mas teve uma grande nossa adepta do Benfica aqui hoje. Como é que foi o jogo? Como é que a equipa se sentiu hoje com este apoio novamente das bancadas? Como você diz e bem, hoje foi importantíssimo os adeptos. Aliás, eles são hoje não, eles são sempre importantes. E muito mais os adeptos do Benfica. Porque o Benfica tem uma massa associativa que ajuda a ganhar. Ajuda a ganhar dentro e fora. Ajuda-te a ganhar. E hoje ajudou-te a ganhar. Com menos um jogador, eles foram, durante a maior parte do tempo da segunda parte, um motivador para os jogadores poderem defender o resultado 2-1. E também, não é, a felicidade de todos nós começámos a ter espectadores nos estádios, não é? Porque sem espectadores nos estádios isto não tem muita graça. Mas a partir do momento que já começámos a criar condições para isso acontecer, o Benfica vai, certeza que vai ter vantagens, porque, como eu disse, os adeptos do Benfica, e se calhar já terça-feira, não sei qual é a porcentagem. 33%, só 20 mil. 20 mil adeptos no Estádio da Luz vai-nos ajudar muito a defender esta eliminatória, e eles merecem ver a equipa, merecem ver estes jogadores que há, alguns ainda não o viram ao vivo, não é? Viram só pela televisão. Isso é muito importante para nós Benfica. Sim. Jorge, olá, muito boa noite. António José para as notícias. Perguntava-lhe se aquilo que o Jorge entende desde há muitos anos pela posição 4 no futebol está em vias de extinção, está a desaparecer a posição 4, tal qual a entendia há uns anos esta
parte. E outra questão, se o Carlos Vinícius continua a contar neste plantel. Continua, vamos começar pelo Carlos Vinícius. Claro que continua. Eu hoje optei por levar para o banco o jogador que chegou, o Roman, não é? Que é mais fácil dizer o nome dele. Porquê? Porque ele chegou há 4 dias, não treinou connosco, a gente estava em Moscovo. Ele precisa de conhecer os processos da equipa, defensivos e ofensivos. Mandei-o vir de Lisboa para Braga para ele ver as nossas palestras, conhecer os colegas, ele ainda nem conhecia os colegas, não é? E se hoje tivesse a oportunidade, eu queria metê-lo um pouco no jogo, aquilo que eu disse, ou seja, ele vai fazer uma pré-época com pontos a sério, com o campeonato ou com a Champions, não é? E tive que sacrificar o Carlos Vinícius, porque eu sabia que não podia ter 2 jogadores, 2 avançados no banco. Normalmente eu tenho 2 avançados. Pelo facto de a gente vir de um jogo e eu ter que mexer muito mais atrás que à frente. E então optei por ter mais alas, mais falsos laterais, porque eram os jogadores que mais correm e que mais que eu tinha que mexer, e acabei por mexer nos 4, no Luca, no Everton, no Diogo e no Gil Dias. Só me sobrava uma substituição, porque eu sabia que estes 4 eu ia mudar. E depois ia ver o que é que o jogo me ia dizer para a 5ª substituição, não é? E tive que deixar lá o menino Gonçalo Ramos, que para mim fez um jogo de sacrifício, entre aspas, de entrega, não de sacrifício, porque quem joga futebol não faz sacrifício, não faz, isso é o meu ponto de vista, faz o que gosta, mas do ponto de vista de compromisso com a equipa, ele foi um exemplo. Que fez, já disse aqui, chegou a fazer de médio defensivo, de ala direita ou de ala esquerda, de ponta de lança, nunca parou defensivamente. E fiquei muito contente com aquilo que ele fez, sabendo que vai estar foi todo, como é dizer, está seco para terça-feira, isso tenho a certeza disso. A questão da posição 4, sim, é assim, se for a jogar com 3, já é diferente. Agora a jogar com uma estrutura de 2 centrais, como eu normalmente adapto, entre aspas, ensino, crio as características para um jogador jogar ali, não é fácil. É um jogador que requer mais capacidade tática, física, dentro daquele modelo de jogo que eu quero. Com 3 já não é tanto. E por isso é que o Julián, neste sistema, joga um pouco mais que quando a gente joga só com 2. O Julián é o Weigl. Sim. Última pergunta para o 0-0. Duarte Monteiro para o 0-0. Se hoje se percebeu que de facto este jogo era ligeiramente menos importante que essa eliminatória da Liga dos Campeões, a minha pergunta vai no sentido: que Benfica é que vamos ter esta época? Focado no campeonato, sendo que é sempre um dos principais objetivos, se não o primeiro, ou vamos ter um Benfica, no fundo, a fazer aquilo que o Jorge admitiu desta vez, a dar também importância à Europa, tendo em conta que os últimos anos não foram muito positivos na Europa? Bom, essa pergunta é interessante, porque assim, o objetivo principal do Benfica é o Campeonato Nacional, não é Champions. Agora, face ao momento neste caso da época, onde tu tens 2 jogos, onde sabes que nestes 2 jogos ou és eliminado ou passas. E tens um jogo do Campeonato Nacional que são 34 jornadas, tens muito tempo para recuperar. Aqui nestes 2 jogos é que tu não tens. Ou és eliminado ou passas. E então, o meu raciocínio foi, em função disso, defender primeiro estes 2 jogos. O jogo de hoje poderíamos até acontecer não ganhar, mas sabia que tinha mais 33 jogos ainda para recuperar. E tu na Champions não tens. Terça-feira acaba, ou passas ou és eliminado. E portanto, foi o que é aquilo que eu digo, que vocês percebam o contexto. Não é Champions, não é mais importante que o Campeonato Nacional, nem pouco mais ou menos. Isso talvez seja para o Real Madrid, para o Manchester City,
não é para o Benfica, nem para nenhuma equipa em Portugal, não é? Mas agora, na conjuntura, no momento, eu pensei assim. A todos, muito obrigado. Tá? Obrigado a todos. Boa noite.